Uma mulher além do seu tempo, Chiquinha Gonzaga. Então hoje vamos falar dessa compositora Chiquinha Gonzaga, reverenciada na história da música brasileira como a compositora regente e pianista. Pouco se sabe, porém, acerca da infância de Francisca Edvirgem de Lima Neves Gonzaga, que nasceu numa sociedade urbana escravista como o Rio de Janeiro oitocentista. Francisca Edvirgem Neves Gonzaga nasceu em 1847, época em que a corte ainda recebia milhares de africanos traficados de maneira ilegal. Sua mãe, Rosa de Lima, foi registrada como mulata. O pai de Francisca foi José Basileu Neves Gonzaga, que assumiu o posto militar importante e era parente da família do Duque de Caxias. Consta que houve resistência de familiares para a união de Rosa e de Neves Gonzaga, que tiveram, além de Chiquinha, 3 filhos homens: José Basileu, filho, José Carlos e Feliciano. Francisca viveu a infância no coração da freguesia de Santana, nas proximidades de locais que, a partir da década de 1880, concentrariam considerável contingente de africanos e de nascidos no Brasil, muitos deles vindos de Salvador. Morava na Rua Nova do Príncipe, atual Rua Senador Pompeu, na central do Brasil. Vale dizer que o Rio de Janeiro, no século XIX, era a cidade mais africana das Américas. Era nesse contexto, né, que morava Chiquinha Gonzaga. Ela começou a estudar piano bem cedo, em aulas particulares. Em 1863, ainda com 16 anos, foi obrigada a se casar com Jacinto Ribeiro do Amaral, oficial da Marinha Mercante. Com 21 anos, era mãe de 3 filhos: João Gualberto, Maria do Patrocínio e Hilário. Com o marido servindo na Guerra do Paraguai, que foi entre 1864 e 1870, e ela, levando uma vida difícil, resolveu se separar. Sem apoio econômico, se viu obrigada a dividir a criação dos filhos com seus pais e tios. Mais tarde, Francisca se uniu a João Batista de Carvalho, um engenheiro que gostava de música. Depois de dar à luz mais uma filha chamada Alice, ela resolveu romper essa nova união, indo morar em São Cristóvão. Passou então a viver de aulas de piano e de apresentações musicais em bailes e festividades. Mas logo a trajetória musical de Francisca decolou, adaptando o piano para a música popular que começava a criar. Ela compôs não apenas valsas, serenatas e fados, como também polcas, mazurcas e lundus. Sua maior visibilidade viria com a polca Atraente, de 1877. Então passou a trabalhar na trilha de operetas e de peças teatrais, a reger orquestras e a criar marchas para cordões que participavam de desfiles nos carnavais. Ainda na década de 1880, Francisca, além de compositora, atuou na militância abolicionista e republicana. Nessas ocasiões, apresentava-se com seus destaques musicais.
Por volta de 1884, Chiquinha Gonzaga regeu uma orquestra quando da instalação do Centro Abolicionista Comercial. Já no início do século XX, compunha músicas em diálogo com a cultura popular urbana da época, fazendo grande sucesso. Com sua música e diante da postura ousada que adotava, numa época em que as mulheres estavam condenadas a permanecer casadas, Chiquinha escandalizou a sociedade da época, inclusive se relacionando com um homem bem mais novo que ela. Considerada uma das mais importantes compositoras e regentes da música popular brasileira, Chiquinha Gonzaga escreveu mais de 2.000 obras. A artista destacou-se enquanto compositora e mulher, num momento que esse tipo de autonomia era ainda muito raro. Faleceu em 1937, aos 90 anos de idade. Então, essa pequena biografia de Chiquinha Gonzaga, nós extraímos aqui dessa obra, que já é nossa conhecida, né? Enciclopédia Negra, organizada por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lília Moritz Schwartz. Importante a gente notar também um processo muito curioso do embranquecimento de algumas personagens da história do Brasil. Eu apresentei aqui a imagem de Chiquinha Gonzaga, né? A imagem mais escura que eu encontrei dela, até porque a mãe dela se dizia mulata, então ela tem uma ascendência negra. Mas a grande maioria das imagens que nós temos de Chiquinha Gonzaga é uma imagem mais embranquecida. E ela não foi a única pessoa que ascendeu socialmente e embranqueceu. Até muito pouco tempo atrás, a imagem que nós tínhamos de Machado de Assis era de um homem branco. Aqui em Itajaí, nós temos um personagem, uma pessoa do passado, né? Do final do 19, início do 20, o Pedro Ferreira e Silva, que foi um médico baiano, foi aqui vereador, foi prefeito várias vezes, deputado estadual, deputado federal, casou-se aqui com uma descendente de imigrantes, mas é curioso a gente notar que, à medida que ele foi ascendendo, a imagem dele foi também sendo embranquecida, não é? E hoje, em Itajaí, muito poucas pessoas sabem da ascendência africana do Dr. Pedro Ferreira. Então, eu faço esse registro porque isso também aconteceu com outros personagens da história do Brasil de ascendência africana, assim como Chiquinha Gonzaga, como nós apresentamos aqui, uma mulher muito além do seu tempo. Estamos, então, nessa semana apresentando pessoas que tiveram um certo relacionamento com o samba, até porque celebramos no dia 2 de dezembro, próximo passado, o Dia Nacional do Samba. Continuaremos apresentando outros e outras pessoas intimamente relacionadas com essa cultura popular afro-brasileira, com esse patrimônio da cultura imaterial que é o samba.